tarde a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar estas iniciativas, nomeadamente a responsabilidade que o Luís Andrade tem nas comemorações para evocar essa memória, que é a memória da Seara Nova. Quero saudar o Museu do Aljube e, muito em especial, a senhora diretora, a doutora Rita Rato, que revi com saudade e sublinhar a importância do trabalho que tem feito, nomeadamente na área das questões de género, das lutas das mulheres, da necessidade de inscrever o seu património de lutas também neste espaço. E eu queria dizer-vos o quê? Que se nós assinalamos com o centenário da Seara Nova as batalhas da democracia, da liberdade e da igualdade, não o podemos fazer sem elas. Inscrever os seus nomes, as suas palavras, é também disputar a memória nos dias que correm, em que os riscos são muitos. Elas foram uma minoria, mas foram as mulheres que marcaram a vida intelectual e política do século. Foram escritoras, poetisas, professoras, pedagogas, músicas, jornalistas. Enfim, são as mulheres e alguns dos nomes são reconhecidos por todos e por todas nós. Eu encontrei apenas, com este trabalho notável feito pela divulgação online da revista, do trabalho da RIC, encontrei 171 autoras nacionais e estrangeiras e com 5 ou mais artigos publicados encontrei apenas 14 autoras nacionais, às quais poderemos juntar outras 20 se alargarmos os critérios. Foram uma minoria. Foram uma minoria cuja intervenção intelectual e cujo ativismo político merece ser inscrito na comemoração deste centenário. Irene Lisboa é a seareira por excelência. Mais de 230 textos publicados entre junho de 1929 e fevereiro de 1955. E nenhum roteiro que eu queira aqui fazer hoje convosco sobre estas mulheres será um roteiro completo. Ele é apenas um caminho que começa e eu quero partilhá-lo convosco. O que é que elas escreveram? Sobre o que é que elas escreveram? Elas fizeram análise de obras, promoveram a sua divulgação ou divulgaram a sua própria produção literária e encontraram na Seara Nova um espaço privilegiado para essa divulgação e para essa experiência. É o caso, sobretudo, de Irene Lisboa, também de Luísa da Costa, e não quero esquecer os contributos de Manuela Porto, Maria Ascher, Alice Gomes ou Maria Velho da Costa. Escreveram sobre o sistema de ensino, continuando a linha do pensamento crítico seareiro sobre a educação e partindo tantas vezes da sua própria experiência como professoras. Denunciaram o atavismo da escola, defenderam a criança como ser autónomo, refletiram sobre a literatura infantil e juvenil ou sobre o cinema para as crianças ou para os jovens e evocaram o contributo de Freinet em artigos 36, 66, 67. Entre elas, Irene Lisboa, Cristina Torres, Alice Gomes, Emma Quintas Alves, Maria Amália Borges, Dulce Rebelo, entre outras. Mas elas também deram voz à democracia, à luta pela igualdade entre homens e mulheres, defenderam o direito ao trabalho e à educação e analisaram e criticaram os podres do regime. Entre elas, Irene Lisboa, Elina Guimarães, Cristina Torres, Helena Neves, Maria Lamas, Manuela Porto, entre tantas outras. Muitas foram antifascistas reconhecidas e muitas se envolveram nas organizações que marcaram a intervenção na luta contra o fascismo, testemunhando, aliás, a intercomunicabilidade entre algumas destas organizações e aquelas que conseguiram sobreviver, marcando a agenda da luta dos direitos pelas mulheres. Falo-vos do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que foi liderado por Elina Guimarães e depois por Maria Lamas, aliás, essa terá sido uma das razões para a sua extinção em 47, da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, do MUD, do seu envolvimento no MUD, ou nas comissões eleitorais de mulheres que marcaram as diferentes candidaturas e onde elas tiveram um papel importante. Entre elas, Maria Lamas, Maria Isabela Boinglês, Elina Guimarães, Manuela Porto, Irene Lisboa, Ilse Loza, Maria da Graça Amado da Cunha, Maria Luísa Costa Dias, Alice Gomes, Maria Ascher, Francine Benoit e muitas outras que poderíamos identificar.
Quero, neste momento, dar-vos nota de alguns dos seus contributos, digamos, fora do padrão dominante da sua produção escrita e da sua inscrição em artigos na revista. Falar-vos um pouco mais sobre o que elas disseram relativamente a direitos das mulheres, direito ao trabalho, direito à educação, compromisso com a democracia e crítica ao regime. E vou fazê-lo respeitando, enfim, brevemente, é uma análise relativamente breve, mas respeitarei as diferentes fases identificadas pelo historiador António Reis. No período da oposição à ditadura militar e do exílio, como sabemos, de muitos dos principais ceareiros, quero dar-vos nota do contributo de Helena Guimarães, que é claramente a inscrição da resistência do feminismo republicano na resistência à ditadura. Em artigo sobre o segundo Congresso Feminista de 1928, do qual faz a abertura solene com apenas 23 anos, ela fala-nos e queixa-se de que a comunicação social terá ligado muito pouco àquele Congresso e marca o feminismo português, aliás, marca o feminismo em mais do que um artigo, com afirmações como esta: um novo elemento na política portuguesa, ou um dos aspectos mais importantes da intervenção humana no final do século XIX e no século XX. E nesse contexto do artigo, releva que a feminista reclama os direitos que lhe cabem como mulher, que se orgulha de ser, e sustentava que a escola era a arma que o feminismo português desejava, com o qual o feminismo português desejava vencer. Em 37, portanto, neste período inicial também, nesta segunda fase, Maria Ascher, que tem um conjunto de artigos muito interessantes, muitos deles sobre as mulheres, as suas relações, as suas condições de trabalho, mas queria anotar-vos que em 1937 tem dois contributos notáveis em que aponta alguns limites ao lusotropicalismo em África, criticando a perspectiva de Gilberto Freire, e, cito, o contacto do português com o negro e África não produziu em Angola, sob nenhum prisma, obra de amor e criação, pois o português não criou em África, com o escravo e a terra virgem, o mesmo país de alma crioula que criou no Brasil. Como nós conhecemos bem, enfim, a matriz colonialista do pensamento republicano e de como ela, enfim, pastosamente demorou a modificar-se, acho que estes textos de 37 são textos que anotam numa perspectiva crítica interessante sobre os limites do lusotropicalismo. Quanto à terceira fase, o período de 39 a 58 é o da resistência cívica, dominado pelo discurso reivindicativo das liberdades cívicas, da irregularidade do financiamento e da publicação da revista, mas é também, como bem sabemos, o período dos anos de chumbo e da resistência ao fascismo. É o tempo do MUD, é o tempo da permeabilidade entre as diferentes organizações com que, resistindo, muitas destas mulheres conseguiram manter a agenda dos seus direitos e da luta pela democracia. Falo-vos, entre outras, de Irene Lisboa, Helena Guimarães, Manuela Porto, Luísa da Costa, ou as professoras Alice Gomes e Cristina Torres ainda. E sobre o trabalho e o direito ao trabalho, ele está presente em muitas das fases, nas inúmeras fases da revista. O peso das crónicas, os relatos sobre a dureza das condições de trabalho das mulheres do povo, está presente nos trabalhos da Maria Ascher, da Irene Lisboa, da Luísa da Costa, da Maria Lamas ou da Helena Neves. Mas queria chamar a atenção para dois contributos nos anos 40, o de Helena Guimarães e o de Cristina Torres, porque escrevem nos anos 40. E porque quero recordar que em Portugal e durante o fascismo a domesticidade triunfou sem beliscões no segundo pós-guerra, e se nos recordarmos, enfim, daquela famosa entrevista, daquela conversa entre António Ferro e Salazar, e quando o Ferro lhe pergunta o que é que ele acha que deve acontecer às mulheres e se elas podem ir trabalhar, Salazar, como sabem, diz-lhes que onde elas foram trabalhar, nos países lá fora em que elas foram trabalhar, a família desmoronou-se e, portanto, é melhor mantê-las em casa, porque o pilar delas é o pilar moral de sustentação da família. E é porque esta domesticidade é muito pesada na vida das mulheres portuguesas, que, como noutros países, não sofreram as alterações decorrentes de um segundo pós-guerra, dos processos de democratização, da conquista do direito ao voto, entre outras,
como a pastosidade do regime se mantém, acho que estes dois contributos valem pela sua importância. Em 1941, Helena Guimarães debruça-se sobretudo sobre a mulher casada e o trabalho, dado que para a viúva, a solteira, a divorciada, o trabalho é um direito, uma necessidade, um dever, estou a citá-la. Reconhece o trabalho como um avanço histórico para as classes médias, decorrente da industrialização e da libertação das tradicionais tarefas da produção, porque, e ela diz bem, a mulher do povo sempre trabalhou e ninguém se preocupou muito com isto. E coloca a questão do trabalho e da relação do trabalho com a mulher casada mais como um problema económico do que necessariamente como um problema político. Quanto a Cristina Torres, ela faz, 7 anos depois, 1948, uma defesa intransigente do direito das mulheres ao trabalho, rebate a defesa das condições tradicionais da mulher como fada do lar, lê o trabalho como necessidade e vontade de liberdade das mulheres e denuncia que os reacionários nunca se preocuparam com os trabalhos miseráveis das mulheres no passado. Estes são trabalhos que elas escreveram, são textos que elas deixaram registados na Seara Nova. Quanto à esperança na democracia, quero trazer-vos a outra Irene Lisboa. Conhecemos-la das suas crónicas, da sua escrita, enfim, é muito difícil adjetivá-la, impressiva, do momento, do cotidiano, da vida, das pessoas, dos cheiros, da aldeia, da cidade. Mas há outra Irene, uma Irene Lisboa, porventura na década de 40, mais comprometida politicamente, e que, presumo que é um texto a propósito de um comício do MUD, ou do encontro do MUD, em Almada. Ela faz um relato desta noite de 26 de outubro de 1945. E é um texto que me impressionou e que eu acho que vale a pena devolvê-lo e partilhá-lo convosco. Diz ela, assisti a uma reunião e tive mesmo a honra de me sentar ao lado do seu presidente. Deram-me esse lugar com o título de representante das mulheres de Portugal. Naquele momento não havia representações oficiais. Mulheres e homens de Portugal, naquele lugar, eram os democratas de hoje, de ontem e de amanhã, confraternizando com apaixonado entusiasmo, com fé, com alegria e com firmeza. Ali estavam, existiam, contassem com eles, sentiam-se e mostravam-se fervorosos adeptos de um novo sistema de vida política em Portugal. O povo exige liberdade e exige que lhe deem aqueles que lhe retiraram. Dizer-vos que no dia seguinte os comícios do MUD foram cancelados e bem conhecemos também este processo. Manuela Porto, em 1947, também com imensa coragem, escreve sobre a Marcha pela Paz em 7 de julho em Paris, debruçando sobre um artigo de Elsa Triolet e sobre a dignidade humana como a mais preciosa para as mulheres, por ser a mais árdua luta e uma conquista diária, defendendo que o caminho é, evidentemente, o de continuar o esforço de guerra das mulheres. Quanto à quarta fase, aquela que vai de 1959 a 1974, é um período marcado pela reformulação doutrinária, pela influência do pensamento marxista, pela abertura da Seara Nova a novas gerações e acentua-se claramente a pluralidade de nomes também no campo da participação das mulheres, com destaque para Helena Neves, com 9 artigos entre 1971 e 1973, correspondendo claramente ao período da expansão da revista. Neste período, não quero ignorar os contributos da Ilse Loza, da Emma Quintas Alves, da Eduarda Dionísio, como preciosa crítica literária, ou da Luísa da Costa, que continua os seus trabalhos e a sua intervenção, nomeadamente A Ver o Mar. Em 1970, um testemunho precioso da Maria Lamas, recém-retornada do exílio, a primeira entrevista que dá depois de voltar a Portugal. Uma entrevista conduzida pela Maria Antónia Paula, que vale a pena ler, enfim, e em que o próprio título nos diz o que elas procuravam. A paz é uma espécie de revolução. Entre 71 e 73, Helena Neves faz, de uma forma bastante lúcida do meu ponto de vista, porventura aqui com alguma subjetividade, mas faz uma crítica muito pertinente ao modelo de modernização conservadora do marcelismo.
Saindo deste padrão dominante em que elas escreveram sobre as obras dos outros, apresentaram as suas obras, escreveram sobre o ensino, ela entra enfim, nem sei exatamente classificar, o misto entre reportagem, análise social, análise económica, é jornalista, denunciando o país real e o seu profundo atraso, mesmo nesta entrada dos anos 70. Analisa o peso do turismo no Algarve e os seus bloqueios, a crise no Alentejo ou a evolução dos rendimentos das famílias portuguesas entre 69 e 71 em artigos que me parecem preciosos. Na fase de 1974, 78 e 79, a última que analisei, a única autora dentro do critério da publicação dos 5 ou mais artigos é Maria Velho da Costa, publica entre 75 e 77. Em 77 publica a sua nota final do livro português Trabalhador, Doente Mental, que é uma obra extraordinária, editada, aliás, pela Seara Nova nesse mesmo ano. Com o menor número de textos publicados, não quero deixar de chamar a vossa atenção para os contributos da Maria Luísa Costa Dias, médica, política, e que fez trabalhos notáveis sobre a história do fascismo, pegando, nomeadamente, nas sequelas para os filhos e para as filhas dos presos políticos. São textos muito intensos. Maria Carrilho, socióloga, Maria Teresa Horta ou Dulce Rebelo, professora, pedagoga, fundadora do MDM e que publica o último texto assinado por uma autora em junho de 1978. Dizer-vos nesta breve intervenção, com a qual também não vos quero maçar, mas eu quero inscrever o nome delas, quero que vocês se lembrem do nome delas e que esta conversa faça parte dessa reinscrição desta memória de luta e de debate de ideias e de intervenção, que eu senti, na análise que fui fazendo de grande parte destes textos, que havia um eixo temporal, um marco no tempo que orientava parte das referências destas mulheres e que essa referência era a Primeira República. Cristina Torres escreve sobre a Primeira República, Maria Lamas, a Lília da Fonseca, a própria Helena Neves, tão tardiamente, e a Seara Nova quis, ao longo dos tempos, que a Primeira República e as conquistas das mulheres na Primeira República não deixassem de ser uma espécie de referência histórica. É evidente que elas têm percepção completa de que esse tempo foi um tempo inacabado, um tempo incompleto, um tempo de conquistas muito parciais. Mas depois da Revolução do 25 de Abril, o eixo muda da República para a Revolução de Abril, e a Revolução de Abril convoca a Revolução de Outubro de 1917 e o próprio património de conquistas da União Soviética ao tempo. Com os contributos da Maria Teresa Horta e da Dulce Rebelo, quando a revista assinala os 60 anos da Revolução de 1917, temos nomeadamente a Teresa Horta a dizer-nos: na União Soviética, as mulheres hoje são, pelo seu espírito criador, combativo, pela sua inteligência, vivacidade, pela sua consciência política e alegria de existir, o símbolo vivo da Revolução de Outubro. E, portanto, a República e o seu património de conquistas no plano dos direitos das mulheres tinha-se esvaído e havia agora uma outra República considerada a referência das conquistas, pelo menos para estas autoras. Eu deixo-vos por aqui. Deixo esta breve apresentação por aqui, disponível, evidentemente, para as questões que queiram colocar e com a percepção de que é um caminho que começamos e que faz falta e que faz parte deste património de 100 anos que assinalamos de um espírito ceareiro da luta pela democracia, pela igualdade, pela liberdade. Eu não queria deixar passar este tempo sem falar delas, das suas ideias e do que elas sofreram também pela luta pela democracia.